Olá pessoal, meu nome é Maicon Pitas, eu tô aqui de volta ao canal pra gente falar sobre espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento. Se você gosta desses temas, se inscreva, porque todo dia, exatamente todo dia, a gente tem um vídeo novo. Conteúdo novo para você se trabalhar, para você se conhecer, para você trabalhar o seu eu de forma livre, independente de religiões, uma visão universalista sobre espiritualidade, numa visão de você voltar para o seu eu, entender a conexão com a sua alma para ter qualidade de vida, para viver bem com você. O comum aqui do canal, para quem está chegando, é o quê? Eu pego um tema principal e divido vários subtemas ao decorrer dos dias da semana, e todo dia sai um vídeo novo, onde a gente vai abordando nesses subtemas situações diferentes para entender aquele tema principal, como trabalhar aquele tema principal. Só que essa semana eu fiz vídeos fechados, temas variados, vídeos fechados, porque teve muitos temas que vocês me enviaram e que não dava para fazer uma semana inteira, e teve temas que eu quis trazer e para ir ali de uma forma diferente um pouco, né? É bom variar e trazer ali temas fechados, independentes cada dia, mas mesmo assim todo dia um vídeo novo. Para encerrar a semana, para encerrar bem a semana, hoje eu vou falar de espiritualidade política. Será que pode misturar? Quando a gente fala, pô, será que pode misturar espiritualidade? Tem muita gente que é contra, né? Misturar espiritualidade, política, Maicon, não sei. Será que eu posso? É complicado. Por que não poderia misturar espiritualidade e política? Qual a razão? Concordo com você, se você quiser dominar um povo, né, e de acordo com a doutrina, de acordo com o dogma, com a religião que a pessoa tenha, o dogma religioso, dominar aquele povo e fazer aquele povo de acordo com aquele dogma e levar a colocar qual seria a melhor política, qual seria o melhor político no nosso caso, qual seria o melhor disso ou daquilo. Tudo bem, concordo. Mas será que um espiritualista, ou um espírita, ou um bandista, ou qualquer budista, de qualquer outra religião, ele não pode falar, ele não pode se expressar sobre política? Porque a política é nosso direito, a política é viver em sociedade, né? A política é uma forma que nós temos de viver em sociedade. Pode ser que aqui a gente ainda engatinhe muito sobre política, ainda mais na democracia, porque a gente não tem experiência. O país ele ficou independente recentemente, se você for ver, né? Recentemente, comparado a outros países da Europa, outros países de outros lugares mais antigos, né? Quando eu falo em lugares mais antigos do continente velho, outros lugares do mundo, a gente ainda engatinha, de certa forma, e mesmo dentro da democracia a gente teve questões problemáticas aqui, onde saiu a democracia e tudo mais. Então, mas mesmo assim é algo a se trabalhar, mesmo assim é algo que todo mundo precisa entender. Todo mundo precisa se trabalhar ali. Então, o que tira o direito de cidadão de um espiritualista, de um espírita, por causa da religião? Por que um cidadão não poderia falar, não poderia entender? Por que a espiritualidade não poderia estar envolvida? E tá? Porque tudo é espiritualidade. Espiritualidade é o desenvolvimento da essência. Talvez o desenvolvimento da essência, qual é o espírito da política? Não seria trazer o bem comum para um povo? Mas será que no nosso caso está bem distribuído isso? Será que no nosso caso isso ainda está bem construído? Ou não? A gente sabe que não, né? Vamos ser sinceros, a gente sabe que não. Estamos vivendo aí uma das maiores crises políticas, mas isso é bom. Por que é bom? Porque toda crise, todo conflito, ele leva para um outro estágio. Para a coisa melhorar, ela precisa entrar no conflito natural, e era o único jeito. Quando a gente começa a falar, né, esses dias eu estava dando uma entrevista para um programa de rádio,
e me perguntaram exatamente sobre corrupção. Quando a gente começa a falar de corrupção hoje em dia, e está muito comum, porque tivemos aí milhões, bilhões roubados, a gente não pode pensar só lá aos políticos, olha o pessoal que está no poder. Eles não estão fora, eles não são pessoas de outro planeta, pessoas de outro país que vieram aqui e roubaram tudo. São brasileiros. É o povo. A gente tem que primeiro, então, ir na cultura. Qual é a cultura do povo? Qual é a cultura aqui? Quando você fala de corrupção, então você tem que entender o quanto você se corrompe no dia a dia para agradar o outro. A corrupção começa lá, onde você se corrompe, faz tudo aquilo que não é de verdadeiro para você para agradar. E daí você entra nessa corrupção tão mecânica de si e na nossa filosofia de vida, no nosso modo operantes aqui, a gente começa a ver também várias outras coisas acontecer. Você vê a corrupção também, a hora que você quer pagar para o guarda, não te paga, não dá multa, né? Quer dar um a mais, mas daí você reclama quando a polícia é corrupta, mas quando aceita o seu dinheiro não é. É você tirar alguma vantagem, a TV a cabo que você rouba, é o filme pirata que você compra, é o programa pirata que você compra para o computador. É o jeitinho que você tira de tomar uma vantagem, de pagar menos, né? Numa situação, pagar menos, ou não pagar, ou fazer alguma treta para não pagar algo. É virar síndico de um condomínio, é virar síndico de alguma coisa, e tirar ali um proveito e tirar um por fora. Então, toda vez que você tira um por fora, que você ganha uma vantagem aqui ali, em coisas pequenas, Michael, mas isso é pequeno. Em coisas pequenas, é porque você não tem acesso ao grande. Mas será que se você tivesse acesso ao grande, como as pessoas, os outros brasileiros que nós votamos para estar lá e chegaram a acesso ao grande, também você não tiraria uma vantagem? Uma coisa é você pega um condomínio, daí você tira uma vantagem ali, e você vai e depois tira uma vantagem de um hospital, você tira uma vantagem de uma rodovia, você tira vantagem de outras questões maiores. Aquele que rouba pouco é o que rouba muito. Aquele que tira vantagem do pouco vai tirar vantagem do muito. É o reflexo de um povo. Quando a gente fala de política hoje e fala de espiritualidade, teve obras aí como a do Robson Pinheiro que fizeram o pelo subir, né? Partido, toda a obra que ele fez voltada aquele livro que ele fez, não, que ele psicografou, né, que o Ângelo Inácio trouxe, e é fantástico. E eu não estou dizendo se eu concordo ou não concordo com tudo que está lá, mas é uma obra fantástica. E quando a gente começa a ver isso, toda essa obra, a gente pensa, mas é complicado, porque se você você escolhe um lado, eu não estou falando de escolher lado aqui, eu não estou escolhendo lado nenhum. Eu, sinceramente, hoje não tenho nenhum lado político, esquerda, direita, eu não tenho. Eu acho que a gente ainda engatinha muito para muita coisa aqui, sabe? Então, não tenho esse lado. O que quando a gente fala de espiritualidade, tudo que tem aqui tem lá, ou tudo que tem lá tem aqui. Então, se tem corrupto aqui, tem corrupto lá, a vida continua. Eu sempre falo que a consciência continua. Então, há obsessores astrais que estão ali junto com os corruptos aqui, criando e não deixando o desenvolvimento do país ir, mas está tudo certo. No fundo, está tudo certo. Por que está tudo certo, Michael? Porque é o comum daquele povo. Aquele povo está passando aquela transição e a gente está passando essa transição para melhorar. A gente está passando essa transição para ir para um outro estágio. E só nesse conflito, e a coisa pode piorar ainda muito, mas só nesse conflito que a gente vai se entendendo, só nesse conflito que vai cair nas máscaras e cada um vai vendo o outro, e a nova geração e as gerações que estão vindo vão mudando a consciência. Por isso que eu falo, o importante é você conseguir se transformar, porque quando você se transforma, é você mais um
Cada um vai se transformando e vai entendendo assim, entendendo o outro e sabendo ajudar o próximo. E aí tendo real condição de ajudar o próximo. E aí tendo real entendimento do que é uma política, de entendimento de automérito, né? De você ter o mérito de você trabalhar, onde você não favoreça um, não favoreça outro, que o povo vai se integrando, que o povo vai se melhorando. E é isso que precisa, porque quem está no poder é brasileiro, é um reflexo de um povo. É um reflexo de um povo corrupto. Não estou dizendo que todos nós somos assim, mas é para pensar. A gente tem que mudar, em princípio, não quem está lá. Não adianta mudar quem está lá. Por enquanto, eu não acredito. O pessoal fala, uma reforma política é isso. Precisa de uma reforma cultural, precisa de uma reforma na educação, precisa de uma reforma interior, precisa de uma reforma na sociedade. As pessoas se separam, como se o outro, como se o vizinho não fosse você. Como está todo mundo integrado. É lógico, eu entender o meu eu, aceitar, me pôr em primeiro lugar, mas eu vou entender meu vizinho, eu vou entender meu amigo, eu vou entender o outro, porque não adianta eu falar de corrupção, não adianta eu falar, xingar quem está no poder, mas olha o que eu faço no trânsito, no dia a dia. Né? Olha o tanto de infrações que eu tomo. Tudo bem que tem uma indústria da multa, mas olha o tanto de infrações que eu tomo. Será que eu estava indo de acordo num sistema pensando no próximo na hora que eu estou absurdamente fora da velocidade, acima da velocidade? Será que eu estou pensando no próximo? Será que eu estou pensando no próximo? Que eu estou pensando em cidadania quando eu moro num condomínio e eu faço um barulho absurdo com a festa que eu tenho? Ou quando eu moro em casa e faço um barulho absurdo na minha casa porque eu acho que eu tenho ela e eu tenho o direito de fazer o que eu quiser e eu vou e não penso no outro, no sentido que é meia-noite, é 1h, é 2h da manhã, eu estou tocando som lá alto e tem pessoas que estão dormindo e tem pessoas... Quer dizer, eu só penso no meu. Isso é egoísmo. Quando eu falo pensa em você e você vai para esse lado, isso é puro egoísmo, ainda está no ego, desculpa falar. Porque você não está na alma. A alma, ela te dá o senso da ética, ela te dá o senso de viver em sociedade, ela te dá o senso porque ela sente sentimento pelo outro, real sentimento. Então você vê esse sentimento verdadeiro, você vê esse sentimento de forma integral. Então quando a gente fala de espiritualidade e política, precisa sim, porque se eu vou para a espiritualidade, eu vou para a essência, o desenvolvimento da essência na matéria. Não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. E mesmo que seja com os desencarnados, eles têm muito a oferecer para o nosso entendimento, mas de forma partidária, lógico, de forma sem partido. Porque ainda a gente está olhando partido A e B, bem e mal, certo e errado, e está cagado isso aí. Não é certo e errado. Não é certo e errado. É ver que lá ainda é o reflexo de um povo. Lá é o reflexo de um povo. Pode ter muita gente bem, tentando melhorar lá, mas é o reflexo de um povo. Então, antes da gente olhar para lá, a gente tem que olhar a mudança aqui, em cada um de nós. Gente, foi isso, né? Essa foi a semana. Cada dia foi um tema, foi muito bacana. Gostei de fazer assim, espero que vocês tenham gostado. Teve vários temas aí que foram vocês que enviaram. Tá? Como foi muita gente, então eu acabei nem colocando, não lembrei de pegar os nomes para poder falar, desculpem. Mas o pessoal que está sempre acompanhando aí foi enviando esses temas. E eu fui fazendo aqui da forma que eu achei interessante, construir cada dia isolado, tá? E se você tiver um tema, envia, eu posso fazer desse jeito, eu posso construir uma semana inteira, depende do tema, eu posso ir costurando e fazer uma semana costurada também, depende do tema, se der para trabalhar dessa forma. Então depende do tema, eu vou vendo, tá? Manda seu tema, porque aqui é de vocês. O que vocês quiserem enviar, vão mandando, que aqui eu construo para vocês, tá? Semana que vem, vamos trabalhar saúde. Saúde energética. Entender a saúde. É um olhar metafísico sobre a saúde. Como entender a saúde no nosso dia a dia. Como entender a saúde. Como entender as doenças. Como entender tudo isso. Quem mandou esse tema foi a Renata. A Renata sempre manda algum tema ou outro. Então, Renata, semana que vem, saúde energética. Tá? E fim de semana, não posso esquecer, já sabe, né? Se você não acompanha aqui, é Conversando com os Espíritos, sábado e domingo,
Os guias espirituais que eu trabalho há um bom tempo, sempre trazendo pela consciência, pela inteligência, a nossa evolução. Então eu espero vocês segunda-feira e até lá.